Alô, alô, meus amigos, tudo em paz? Aqui quem fala é o Guilherme Julien e esse é o Se os Tijolos Falassem, o seu podcast de carreira médica em que nós vamos destrinchar os pilares de uma carreira médica de sucesso, tijolo por tijolo. Hoje finalmente estou voltando aqui às gravações, fiquei 2 episódios fora, tô até estranhando ficar diante dos microfones. Hoje quem tá faltando aqui é o Bruno, grande abraço, Bruno. E sem mais delongas, Pedrão, dá uma geral pra gente. Eu não gosto dessas coisas que o professor, geralmente eu que tô acostumado a fazer a abertura do podcast, os meninos começam a se aventurar, já a roubar meu espaço aqui, mas brincadeiras à parte, o Gui tá mandando muito bem na apresentação e eu vou mandar aqui na apresentação do nosso convidado. Hoje nós estamos com o professor Mauro Salles, médico, pesquisador, especializado em infectologia e, claro, professor também, né? Então, a gente conheceu ele lá na Santa Casa, a gente já estava querendo gravar com alguém especializado aí na infectologia e vai ser um grande prazer hoje a gente bater esse papo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Aqui mais uma invasão, que é o que a gente brinca, né? Quando a gente não tá no estúdio, a gente vem pro consultório, a gente tá invadindo um pouquinho a vida do convidado. É muito já gostoso bagunça a clínica inteira. Já bagunça. Mas é legal porque pelo menos a gente se sente em casa. Ah, que bom. Bom, olá, gente, meninos, olá para todos que nos ouvem. Você estava doente? Tinha infecto na jogada? Teve uma doença infecto-contagiosa para não vir nessas duas? Ele tava, pegou uma jeca, né? Peguei uma jeca que não te só conta. para infecção. Tá vendo como ter infecto é importante nesse mundo? Tudo tá ligado. Tudo tá ligado na infectologia. Ou foi, ou é, ou será. Você vai ter alguma infecção. Vai ligar para alguém da Infecto, com certeza, para falar o que aconteceu com ele. Não, e o antibiograma, né? Eu acho que o antibiograma é o terror do recém-formado ali. Olhar para o antibiograma ali, os mic e tal. Putz, mas será que agora eu doei? Será que esse bicho aqui, putz, será que é a urina mesmo? Será? Putz, para mim, o mais engraçado são as hemoculturas. E cheio. É infecção de corrente sanguínea, não é, né? Então, ter um amigo infectologista sempre é uma cartinha na mão. Exato, olha. Tenha sempre um amigo e não um inimigo da Infecto, hein? Mas olha, gente, muito obrigado por vocês verem aqui na minha casa, no meu consultório. Sim, é um prazer estar aqui como professor, como médico, há muitos anos formado. Interessante ver essa dinâmica, toda essa conversa com todos vocês que nos ouvem, com os meninos que estão aqui, para que a gente possa conhecer um pouco não só da carreira da Infecto, mas de que maneira a gente pode progredir. A Infecto está em todos os lugares. Por exemplo, qualquer especialidade médica tem infectologia. Qualquer que seja, nem que seja a radiologia, alguém vai te perguntar se aquilo é sugestivo de infecção. Mas se for uma especialidade clínica cirúrgica, obviamente que vai ter o conceito de infecto, né? Infecto nada mais é do que entender um relacionamento entre dois seres vivos, como qualquer relacionamento. Já era complicado, ficou mais agora. Como a galera que está nos ouvindo também. Então, se você entende esse equilíbrio e respeita esse equilíbrio, você pode ir melhor. Ou seja, o infecto é bom de entender os micro-organismos e respeita isso. E a partir daí eu acho que essa dinâmica fica um pouco mais clara. Mas eu vou deixar para vocês seguirem o roteiro, senão eu falo muito. Não, mas tem que falar, porque eu acho legal essa visão, assim, nunca tinha ninguém me apresentado. É um relacionamento mesmo, o infectologista ele tá lá intermediando, né? Exatamente. Muito interessante essa visão. E de fato, né, acho que o infecto, especialidades clínico-cirúrgicas que a gente fala, mesmo até a gente já gravou episódio de patologia. Você vai pensar, o patologista que está lá na ponta, quantos diagnósticos ele não faz, num SVO, alguma coisa do tipo que foram relacionados a quadros infecciosos também, né? Então o papo de hoje vai ser muito proveitoso, mas vou puxar aqui pra gente seguir nossa linha do tempo. Deixa eu fazer um teste aqui. Não, tá certinho. Manda bala. Como é que foi início da faculdade, assim, ser médico, sempre quis ser aprovado? Olha, é super interessante essa história. Todo mundo sempre fala que quem tem pai ou mãe médico vai ser médico, né? Uhum. É verdade isso com vocês? Verdade. Ele é. Eu não, eu inovei. Você inovou? Eu inovei. Meu pai é engenheiro, minha mãe fez administração. Fui de louco. Do senhor. Não teve nenhuma namoradinha? Não, só assim? já era médico, daí já era na faculdade. Já estava na faculdade, então. Não, meu pai era médico. Uhum. Meu pai era professor. Meu pai fazia pesquisa. E meu pai sabia tudo de antibiótico. Caramba. Meu pai era um super professor. Meu pai é da Universidade Federal do Pará, onde eu nasci. E eu fiz faculdade estadual de medicina do Pará. Aliás, eu fiz escola pública desde o começo. Então, eu sou dessa leva em que a gente valoriza muito essa coisa da estrutura pública, em que a gente segue desde o começo e vai para a universidade e aí constrói toda uma carreira nesse sentido. Mas quando eu era muito pequenininho,
tipo, 5, 6 anos que eu me lembro, meu pai me levava para passar visita. Tipo, não tinha nem com que deixar. Levava junto. Você entendeu? Então, e eu gostava. Quer dizer, não tinha um estresse com aquilo. Tipo, não, tô chorando, tô entrando no hospital. Que nada, eu achava maior legal. E meu pai era um grande professor. Para te falar a verdade, eu sou um professor que só imito como meu pai era. Que legal. Professor. Toda a dinâmica, a técnica de entender que um professor nada mais é do que utilizar a linguagem corporal e a palavra para poder impressionar, para poder estimular, não é para ensinar, é só para dizer, não, talvez você curta isso. Então, as entonações, a linguagem das mãos, o olhar e a forma com que você constrói um roteiro na sua cabeça na hora que você está dando aula, eu só peguei emprestado. E sabe que cada vez mais Ele, né? o ensino, na verdade, ele é ativo, né? Então, acho que o professor ele tem que estar na sala de aula para motivar o aluno, às vezes, para chegar em casa, para estudar. O senhor, inclusive, como grande pesquisador, eu sei que todo mundo que está sobre o seu braço de pesquisa deve ter que fazer uma tarefa de casa pesada, né? Normalmente, sim. Bom, pesquisa é um outro lance, né, gente? Pesquisa você tem que curtir muito também, assim como ser médico. São coisas muito diferentes. Mas voltando lá para aquela história do meu pai, sim, então... Quando eu estava na faculdade, eu queria ser clínico. Porque naquela época, década de 80, e ainda mais no norte do Brasil, não tinha a infectologia que tem hoje em dia. Era doenças tropicais. Mas meu lance era muito de trabalhar e entender essa dinâmica de infecção dentro do ambiente hospitalar. E aí aconteceu um lance importante, que eu acho que vocês não vão lembrar. Se não lembrar, não, vocês não sabem, provavelmente. Que foi a morte do Tancredo Neves. Tancredo Neves, que foi o primeiro presidente eleito democraticamente, e ele morreu de infecção no ambiente hospitalar. E aquilo foi um gatilho para muitas pessoas da minha geração entenderem a importância da gente trabalhar isso no Brasil de forma melhor. Essa dinâmica já acontecia em vários países desenvolvidos, mas ainda muito incipiente. Mas no Brasil praticamente não se falava de infecção no ambiente hospitalar. Mas tinha especialidade? Não tinha. Não tinha assim, vou fazer residência em infecto, não existia. Envolvia muito doenças tropicais, malária. Entendi. Já tinha infectologia, mas era uma coisa Você entendeu? mais associada à dinâmica no contexto do Brasil no mundo. Certo, e daí foi esse evento histórico que foi o turning point para começar a dar holofote para essa área de conhecimento. São duas coisas importantes. Primeiro, a infecção hospitalar, certo. Tancredo Neves, que foi na década de 80. Isso foi extremamente importante no começo dos anos 80. E o HIV, obviamente. Certo. O HIV também, HIV e as hepatites que, na mesma época, que descolaram um pouco quem quis ser infectologista do médico que queria trabalhar com doenças tropicais, que também são doenças infectos contagiosas, claro. Sim. Mas nessa época, na sua trajetória na medicina, você estava em qual momento? Você já estava ali, já tinha ingressado na residência? Você estava do 6º ano, 5º ano pensando em fazer residência? Bom, na minha cabeça era muito claro que eu não ia ser cirurgião. Do nosso time. Exato, então eu queria ser um clínico. Assim, de novo, pegando o gancho da experiência familiar do meu pai, a forma com que ele construía. Ele tinha vários amigos clínicos, ele também tinha um relacionamento na pesquisa aqui em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina também, isso naquela época. Muito forte, né? Anos 80, então ele é um cara muito proativo, muito estudioso. Isso, para mim, sempre foi muito claro que eu queria, a forma com que eu queria olhar isso também. Meu trabalho de conclusão de curso, por exemplo, foi de antibiótico terapia. Da faculdade? Isso, eu me formei em 88. Nem teu pai era nascido ainda. Não, meu pai era. Meu pai em 88. Não, ele já estava até na faculdade também. Olha aí, então eu me formei em 88 completamente no trabalho de conclusão de curso, fazendo junto com meu pai, que escreveu o livro de antimicrobiano também. Cara, ele é infectologista. Então, mas eu queria ser um clínico. Entendi. Porque naquela época não tinha uma cabeça de ser infecto, porque a infecto ainda não era uma coisa não tinha esse espaço como uma especialidade inteira hospitalar. Exatamente. E aí eu fiz clínica na Santa Casa. Aí, pô, mais um pro time. Ele é clubista demais. Eu coleciono. Os meninos ficam bobeando pra chamar, eu chamo só os clínicos da Santa Casa. E foi muito legal, foi um divisor de águas, né? Com certeza. Para todos nós que viemos de fora, a grande maioria, né? Para fazer residência médica, e todo mundo sabe quem vem fazer residência médica. E fora de São Paulo dá um gás legal. Dá mesmo. Sim. Pois é. Então,
Santa Casa, e depois da Santa Casa, desses 2 anos, aí eu comecei a amadurecer, sem dúvida, a residência de infectologia. Mas eu não tinha certeza ainda. Então, acabou a Santa Casa, a clínica médica, foi muito legal, um ambiente espetacular, maravilhoso. E já te abriu os olhos para essa ciência. Eu meio que focava completamente nessa coisa de estudar antibiótico, mesmo fazendo residência de clínica médica. Então não era aquele cara direcionado quero ser cardio, endócrino, blá blá blá. Não, era uma coisa muito... Todos os meus colegas sabiam que eu estudava antibiótico e gostava muito das coisas de controle de infecção. Mas ainda não tinha certeza, porque, de novo, a infectologia ainda não era uma especialidade consolidada nesse sentido. Consolidada no sentido da como é que era a propaganda. Perfeito. Né? Então, existiam poucos centros de residência de infecto, tipo Universidade de São Paulo, Escola Paulista, Servidor Estadual, Heliópolis, mas ainda estava naquela coisa tropical e assim por diante. Né? E aí, como é que foi? Você terminou a residência, você tinha essa vontade interna, mas talvez, como que você procurou alguma forma de seguir trabalhando nisso que você via que era o seu interesse claro? Sim, então aí eu e a Gisele, que é a professora Gisele, que está junto comigo desde o fim de infância, fizemos especialidade, medicina, residência, tudo. Fera demais. Então nós fomos para buscar o conhecimento, então entender como é que funcionava. Fomos pedir no servidor estadual estágio para ver como é que funcionava. E era espetacular, a residência de infectologia do servidor estadual, incrível. Então foi uma pílula ali, sabe? Foi Experimentou. estímulo completo e aí depois residência médica em infectologia. Mas você fez lá no servidor? No Emílio? Não, eu fiz residência médica, eu e Gisele, fizemos residência médica no Emílio, tinha o interesse de ficar na... Vocês eram contemporâneos? Sim, desde desde a faculdade, escola pública. Tudo junto, Faculdade, estudamos juntos. Que legal. Grande abraço, doutora Gisele. Um dia a gente grava com a senhora, patrona da minha turma. Que animal. Exatamente, uma grande professora. Grande professora. Foco incrível nesse sentido, né? Bom, e a partir daí, sim, foi residência no Emílio, 93, 94, 95, mas a minha cabeça já estava também muito focada para pesquisa. E quando eu acabei a residência do Emílio, que foi ótimo, né? Quando eu acabei a residência do Emílio, eu já era chefe de plantão na Santa Casa. Então os meus colegas da residência da Santa Casa passavam comigo, residência do Emílio Ribas, passavam comigo na Santa Casa, eu era chefe deles e eu era colega deles na residência. Caramba, que legal. Exato, então foi muito legal, era uma época 93, 94, 95, ainda estava muito incipiente para HIV, não tinha medicação ainda eficientemente, era o começo do AZT, dos antirretrovirais, então era muito dramático, então a infecto era completamente HIV. Mas de verdade não era muito o meu foco que eu queria fazer na pesquisa. Eu queria fazer o meu foco na pesquisa em infecção associada ao ambiente hospitalar. Não especificamente infecção hospitalar, mas o que acontecia de infecções hospitalares, essas infecções de correntes sanguíneas, pneumonias, infecção urinária. Estava sempre ligado nisso. Infecções musculoesqueléticas. A partir daí, em 95, quando eu acabei, imediatamente eu já comecei a buscar locais para fazer pesquisa. E aí saí por aí buscando, mais uma vez com a ajuda do meu pai também, que ele conhece vários pesquisadores, né? Fora do Brasil, e aí eu fui em vários lugares, Emory University, fui no Consulado Britânico, até que eu apliquei para a London School. Hygiene and Tropical Medicine, fui fazer todas as estruturas para você se adequar para isso, fazer prova de inglês, IELTS, Sim. Ou seja, pedir bolsa. Não é fácil, bolsa para 96, não conseguia bolsa, pra você ter ideia. E aí, o que eu fiz? Eu passei 1 ano trabalhando para guardar dinheiro, apliquei para a London School e fui by myself e fui fazer a pós-graduação, o mestrado, né, que é o Master of Science, 97, 98. Então eu fui para a Inglaterra e fiz Biologia Molecular em Doença Infecciosa, que aí não é ser médico, é ser pesquisador. Entendi. Researcher. Ou seja, morando em Londres, eu entrei no hospital uma vez só. Que foi para visitar um colega. Contato com células, não é com paciente. É totalmente laboratório, totalmente é uma pós-graduação que você tem que fazer um monte de crédito, fazer um monte de matéria, estudar que nem um louco, em outra língua, e é uma outra dinâmica. Desafio. Então era para trabalhar com biologia molecular em infectologia.
Mas isso é que assim, que a gente estava até conversando isso e tá muito engraçado, porque cada vez mais esse papo, e acho que vai ser muito prazeroso, já tá sendo, né, muito, mas esse papo da pesquisa, que a gente tem falado muito disso, que o Brunão ficou brincando que agora ele tá na residência, ele teve que começar o TCC e tal, eu também tô fazendo um curso de pesquisa que eu tô adorando, e é engraçado, porque por vezes a gente pega algumas pessoas que falam assim, cara, você precisa pesquisar alguma coisa que você está vendo no seu dia a dia, né? Porque senão fica muito distante você pesquisar algo que não faz parte da sua rotina, né? E parece ser claro, mas nessa ocasião parece que foi até uma outra forma de enxergar, né? Não é que você estava no hospital, checando números, vendo o paciente na beira do leito, de infecção de catéter, né? De sonda, enfim, ou para estudar isso. Você estudou outra coisa. Isso daí, de novo, ó, a pós-graduação não é para você ser o melhor médico ou não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. É um outro cérebro. É uma outra construção intelectual. A pós-graduação pode te ajudar a você ter análise crítica do que você lê para a medicina. Isso. Aí, sim, é um pedaço disso. Mas a pós-graduação é para quem gosta da pesquisa e da vida acadêmica. Completamente. E na minha cabeça, desde muito jovem, me preparar médico era me preparar para ser um pesquisador e professor. E aí, como é que foi o título assim da sua pesquisa? Foi Development of a Novel Low-Cost Drug Susceptibility Test for Mycobacteria Using a Mycobacteriophage. Ou seja, foi tudo em inglês. Ah, sim. Tudo em inglês, e a minha cabeça é toda em inglês. Aliás, na pesquisa, meus alunos sempre brincam, tiram sarro. Tem que ser, né? Porque eu fico falando um monte de coisa em inglês, porque eu me construí um pouco. Sim, Essa esse forma vocabulário todo você aprendeu em outra língua. Em outra língua. Entendi. Só uma dúvida que eu fiquei na cronologia, quando você terminou o estágio que você fez no Brasil, antes de ir para a Inglaterra, teve algum título associado a isso? Alguma especialização? Ou foi apenas um estágio que você adquiriu conhecimento? Emílio Ribas. Foi a residência mesmo? Residência médica Certo. de infecto no Emílio. Ah, certo. Então, ok, eu era infectologista, Já te especializou. uma residência pelo Conselho Federal. Perfeito. Ah, não, eu perdi essa etapa assim da... por diante, Uhum. né? Então, ok, isso estava... Mas como é que foi o pós? Eu quero saber como é que foi o pós, porque a brincadeira é sem pé. Por que não fica? Por que volta? Como que é voltar? Quis ficar ou Quando não você tá no começo, a gente trabalha de um monte de coisa. Nós trabalhamos, eu dei plantão de vários lugares. Eu digo, o começo pós retorno de Londres. Pós da Inglaterra, né? Bom, Tipo assim, eu quis posso dizer o ficar, seguinte, como é ó, que era? eu nunca quis morar fora do Brasil. Pelo contrário. Queria voltar. A minha cabeça, de novo, é uma coisa muito pessoal, galera. Nada contra quem curte, quem quer ficar e assim por diante. Mas a minha cabeça era basicamente... Eu queria construir a minha cabeça de pesquisador para fazer o meu trabalho onde eu acho que eu poderia ser mais útil. Pode ser romântico, legal, mas... Tem que ser um pouquinho. Essa é a coisa da minha Essa cabeça. é a paixão, né? entendeu? Sim. É o que eu queria fazer de E o verdade. Brasil é um lugar perfeito para isso. Eu acho que é espetacular, eu acho que pesquisa e cabeça e grupos e inteligências são muito similares, sem dúvida. Então não vejo nenhuma enorme diferença, sem dúvida nenhuma. Então quando eu voltei para o Brasil, a minha ideia era, eu tinha acabado de fazer um Master of Science, que não é o doutorado. Então eu tinha que revalidei pela Santa Casa, pela Universidade de São Paulo, meu mestrado para fazer o meu doutorado. Então eu ainda não era doutor em pesquisa. Então depois que eu fiz o doutorado, eu fiz pela Santa Casa de São Paulo. E eu trabalhei com transplante, infecção em transplante, vacina de transplante, vacina de gripe em transplante. Você ter, Transplantado renal. renal. Então assim, ó, não é o que você faz na pesquisa, é o que você constrói na sua cabeça. Como você traça o seu caminho? De novo, pode ser uma coisa muito ingênua de professor, essa história toda, mas na minha cabeça, de novo, era o caminho através do qual que eu ia construir o meu cérebro. Não é o título, não é o paper, não é o artigo. Porque quando você chega no final... É a formação. Putz, no final não Tá bom. Sim, tá aqui, não tá na parede. É Eu isso? fui defender minha defesa no meu trabalho em Londres. Tem uma coisa engraçada, porque a defesa tem um nome que chama OVIVA, ou VIVA, VIVA, e um ponto de exclamação, Viva. Eu achei que fosse uma festa. Viva. Era o começo da internet, então lá a gente tinha e-mail, a gente tinha timetable, a gente fazia tudo por e-mail, etc. Mas 97, 98 estava começando ainda, né? Então, onde eu comecei a lidar com isso também, sair dessa coisa de fazer transparência, etc., trabalhar tudo no computador, foi bem por ali, em UK.
Mas eu achei que ia ser isso, ia ter uma festa, mas não, era uma defesa oral com uma banca. Mas eu tinha estudado tanto naquele negócio, Sabia e eu tudo. estava tão feliz, porque eu gosto do que eu faço, simples assim. Não, é legal. Eu acho que eu estou no lugar certo, não é uma coisa romântica, boba. Se você curte o que você faz, cara, vai muito mais suave. Não é um peso, né? Dava pra cacete. Não, e Porque senão pelo dava aprendizado, né? Pelo Era aprendizado. impossível dar conta com uma galera que veio de Cambridge, de Oxford, de vários outros backgrounds, entendeu? Verdade. Então, não era mais só uma questão de competição, era se eu vou conseguir chegar, porque você tem que fazer a Sobrevivência. prova final. Se você não faz a prova final, você não faz o seu trabalho de conclusão. Isso lá na London School of Hygiene and Tropical Medicine, que é da Universidade de Londres. Então, eu tinha que... Não, é legal ouvir dá isso, muito. porque às vezes a gente passa sobre um sobrevoo, assim, com os nossos convidados, e geralmente sempre tem a galera, não, fui pra fora, fiz sei lá o que e tal. Mas a verdade é que teve que batalhar muito, tanto pra chegar lá, pra passar por esse momento e, enfim, poder usufruir disso que... Assim, ó, Pô. eu vendi meu carro, É, eu coloquei tudo que eu tinha, que era um sonho meu. Eu tava afim de fazer. E eu voltei, fiquei um tempão indo de ônibus pra Santa Casa. Mano, não tinha ninguém mais feliz que eu. que legal. Tava super Que legal. realizado. Muito massa. Essa história é Era o que legal. eu queria construir. Legal. Pra mim, independente de que as pessoas já tinham colegas que naquela época já tinham um Opala. Ah, era a última moda. Um voo todo envenenado. Você tava com o olho lá na Eu frente. tava, não Até no... pensava que eu ia Não, ser. mas no seu futuro, no que você queria conseguir eu tava fazer. afim de fazer pra mim. Isso. E para mim estava muito claro que eu ia ser mais feliz se eu fosse professor, pesquisador e médico. É, muito inspirador. Ponto. Se eu ia ser whatever, Mas se comer o ciclo não era questão do mas era momento, isso que né? eu queria mesmo. Uhum. Mas aí como é que você construiu isso nesse retorno, assim? Porque eu entendo, putz, beleza. Então voltei, aí eu consegui, né, fazer o doutorado, tal, Revalidou legal. aqui. Aí fez o Aí eu fiz o doutorado. Bom, não é fácil no sentido de... Eu estava tão feliz e tão empolgado que, de novo, eu tive que trabalhar. E, claro, voltando para Santa Casa para trabalhar, como médico e como professor, que aí eu fui ascendendo para um Faculdade professor instrutor, professora adjunto, eu fui indo. Dentro da Instrutor de Infecto. ensino. Isso, a Santa Casa de São Paulo me ajudou muito, claro. E a gente também podia ver paciente ali no Santa Isabel, então Aham. isso me deu um sustento, mas ao mesmo tempo a possibilidade de eu continuar progredindo Na pesquisa. e indo para outros lugares, as pessoas me conhecendo fora da Santa Casa. E aí você começa a ser chamado para congresso, todo mundo sabe o que você está fazendo. Naquela época eu dividi muito a minha vida na pesquisa, não na pesquisa mais médica, não na pesquisa básica. Na pesquisa mais médica em infecção imunossuprimido e infecção musculoesquelética. É isso que eu ia perguntar. Como é que isso surgiu na sua vida? Pois é, então isso também foi uma coisa muito interessante, completamente, tipo, sem querer. E quando eu voltei, isso foi em 99, eu voltei em 99, comecinho de 99, e aí em 2000, um dos professores que era chefe da ortopedia na Santa Casa, que era uma coisa enorme, um prédio, Sim. só de ortopedia, gigante, Pavilhão. entrando os leitos, pavilhão Fernandinho, que foi minha casa, minha escola nessa área, um professor que sempre teve professor Osmar, sempre teve o Osmar Camargo, do joelho, uma visão maravilhosa, disse, não, a gente precisa de um infecto. E aí o diretor clínico, que era o professor Valdir Golim, falou, não, tem aí essa meninada, professor Mauro e a Gisele, que são jovens, podem ajudar vocês. Foi aí que a gente começou a trabalhar sem saber nada, zero do que era Zero. osteomielite, infecção implante, infecção associada a biofilme, infecção musculoesquelética como um todo, não era uma sub-área, era uma coisa que nem existia. E também a pesquisa básica também era muito rudimentar no começo dos anos 2000, porque era muito pré-básica, assim, sabe? Pré-médica propriamente dita, né? Então, a partir daí, eu comecei a dividir a minha vida nessas duas áreas. E a área da infecção musculoesquelética começou a ficar tão mais interessante que, quando eu acabei meu doutorado e publiquei os meus artigos de vacina e transplante de rim, depois de uns 2, 3 anos eu cansei. E não dava mais tempo para eu fazer essas duas coisas. E aí eu resolvi me concentrar em infecção musculoesquelética propriamente dita.
Isso, o meu olhar de trabalho, o meu olhar da pesquisa, o meu olhar da construção, como você constrói a sua imagem, não é uma coisa que você compra, é uma coisa que você vai construindo gradativamente. Sim, certo. As pessoas vão te olhando e falando, não, esse cara faz isso, esse cara trabalha muito nisso, esse cara estuda muito isso, esse cara publica Claro. muito nisso. Então, o que eu acho da carreira médica, se você é médico, você vai construir uma carreira pautada na credibilidade, o quanto você trata bem as pessoas, os seus pacientes, tem que ter muita responsabilidade. Ou seja, esse papo de médico parece ser bobo, mas eu penso que não. Se você gosta de ser médico, você gosta de gente. Uhum. Então você tem que ter afeto pelas pessoas. Se não tiver, você não vai conseguir ficar angustiado. E ó, Com certeza. fecha teus microfones aí, eu vou falar só pra galera que tá ali, ó. Se você não tiver afeto e curtir pessoas, você não vai conseguir ser um bom médico. Bom médico, você vai ficar angustiado o tempo inteiro. É tipo ter filho. Acorda angustiado e dorme angustiado. Porque as pessoas vão sentir essa vibe. Então, médico é isso. Agora, pesquisador e professor são outras habilidades que você vai construindo. Então, acho Mas que foi essa legal carreira- como você juntou tudo, né? Eu vai acho que pra assim. frente. Mas aí, desse momento que começou a surgir muito a pesquisa junto ao aparelho osteomuscular, você começou a trabalhar com isso. Eu não sei se de Santa Casa, imagino que sim. Aí em outros hospitais foram te chamando para cuidar disso. E conta pra gente um pouco como é que foi essa construção. Porque hoje eu sei que tem muita coisa nova, né? Acho que até se eu falar o termo errado, você me desculpa, mas na época eu pegava muito da sonificação, não é? O termo tá errado. Peraí, corta, edita aí. vou ter que- Sonicação. Sonicação, né? Eu lembro, sempre falei errado. Porque eu ouvi, eu falei, eu sei do que ele tá falando, mas eu não lembro direito como é que fala. Vai ter que cortar. Porque é o termo que eu sempre ouvi. Eu falei, cara, e muito relacionado à pesquisa. Como é que as coisas foram evoluindo nesse mundo, assim? O que Interessante, né? As tecnologias, né? O que é, de novo, você pode ser um médico e pode gostar de pesquisa e fazer pesquisas médicas. Trabalhar com dados clínicos, com dados epidemiológicos. Pacientes, né? com Propriamente pacientes, dito. com dados clínicos, estudos de corte, caso controle, ou começar a trabalhar com grandes grupos, trabalhar com estudos mais robustos de ensaio clínico randomizado, ou você pode fazer pesquisa básica. Trabalhar com micro-organismo propriamente dito, ou resposta inflamatória, alguma coisa nesse sentido. Durante muitos anos, sim, na Santa Casa, depois que eu voltei de Londres e que fiz o meu doutorado, eu comecei a trabalhar mais com pesquisa médica, porque tinha uma quantidade enorme de pacientes, tinha nada de informação nesse país em relação às infecções musculoesqueléticas, por exemplo. Quais as infecções que mais aconteciam nesse país? Era mais trauma, mais infecção sistêmica fratura, ou as atroplastias, quais eram os micro-organismos que mais produziam essas infecções? Não se sabia. Eram exatamente os mesmos que acontecem em países de primeiro mundo. Quais os fatores de risco que mais frequentemente levam esses pacientes a ter infecção? Será que é o paciente obeso diabético? A gente não tem o mesmo perfil sociodemográfico, epidemiológico e microbiológico do que a gente tinha no primeiro mundo. Então, minha ideia no começo era construir isso, entender isso, construir para a minha cabeça e a partir daí disseminar. Então, eu passei muitos anos com essa disseminação. Que é basicamente um primeiro degrau ali, né? De um estudo de infecção hospitalar, de uma ciência toda de infectologia se desenvolvendo. Basicamente, o primeiro degrau. Uhum. Então, a partir do momento que você começa a trabalhar com isso, as pessoas começam a ver, a entender, e você começa a publicar. E também, meu interesse sempre foi muito de ir para congressos internacionais, e sempre com esse olhar, né, nos comprometidos nos congressos, principalmente o Congresso Europeu, que eu sempre me identifiquei muito mais na pesquisa na Europa, por isso que eu fiz London School, e depois eu voltei, fiquei mais um pouquinho na Suíça. E aí, a partir daí, eu tinha esse olhar de ir para os congressos e lidava com os caras mais importantes, e conversava com eles, e perguntava, grandes pesquisadores. E eu comecei a perceber que as pessoas estavam muito na mesma história que eu, sabe? Eles entraram em infecção musculoesquelética há pouco tempo e tinham basicamente a mesma idade que eu. Numa dessas tinha um grande professor, André Trampus, que é um cara de Eslovênia, foi estudar na Suíça e grandes pesquisadores na Suíça. Foi a partir daí que as melhores pesquisas começaram a aparecer do ponto de vista pré-médico e médico também. Obviamente, nós merecendo as grandes pesquisas americanas associadas à biofilm, e começaram com outros pesquisadores, um cara canadense, chama William Costerton, mas muitas coisas legais na Europa. E aí o André Trampus começou a desenvolver a pesquisa de métodos diagnósticos e foi para a Mayo Clinic nos Estados Unidos, uma grande pesquisadora microbiologista, como chama Robin Patel. E aí eles começaram a trabalhar com essa história de sonicação.
Por que sonicação? Porque os métodos diagnósticos microbiológicos de cultura de tecido normalmente produzem resultados de cultura muito ruins. Normalmente as culturas são negativas. Você sempre vê em hemocultura, sempre é negativa. Normalmente você fala, nossa, tudo vem negativo, gente. Meu laboratório é uma... Não é, o laboratório não é ruim. É que nós coletamos errado, identificamos errado, trabalhamos errado. Então, a partir daí, eu também fui entender isso. Mas porque pensando no primeiro degrau, você foi identificando qual que foi a dor, assim? Tinha muita mesmo que você não identificava qual que era o agente. Negativas, exato. E aí eu comecei a buscar métodos... Não é possível, não é possível não ter a infecção aqui, né? E a partir daí tudo era muito empírico, você entendeu? Certo. Tratamento muito empírico. E os efeitos adversos, E assim, né? gente, nem sempre os melhores resultados terapêuticos, etc. E ainda mais com osteomielite. E infecção implante, que normalmente é uma outra forma de pensar. Certo. De pensar médico, né? E a partir daí, em 2007, essas melhores pesquisas começaram. E aí eu comecei atrás desses pesquisadores nos congressos, até que um dia eles me ouviram e aí me deram a oportunidade de ir lá, ficar com eles um tempo. Aí eu voltei para a Suíça, pedi licença na Santa Casa algum tempinho, de novo, com um interesse completamente meu. Então eu fui lá e eu fui atrás. E aí fiquei, trouxe, voltei. E aí a importância da gente trabalhar com instituto de pesquisa. Então apliquei projeto de pesquisa para a FAPESP, que é espetacular, que assim, FAPESP, muito obrigado, porque a FAPESP é o melhor de todos, o mais incrível instituto de pesquisa que provê estímulo, fomento, possibilidade da gente desenvolver pesquisa nesse país, sem dúvida nenhuma, tem o maior budget, mais ou menos, ao mesmo tempo a melhor estrutura. E aí eu apliquei para a FAPESP na Santa Casa de São Paulo, consegui estudo, comecei a fazer estudo, acabou o estudo, publiquei um monte de trabalho com isso, e a partir daí as coisas foram... E aí botando a galera para estudar com você, né? Imagina, que já estava numa fase mais... Ninguém faz nada sozinho, gente. Vocês não trabalham sozinhos. Impossível. E na pesquisa isso é impossível, mesmo na área médica e também no professorado. Quanto mais você agrega, e sendo muito claro, e também essa coisa do afeto também acho muito importante, você não sendo ditatorial... com certeza. Sem dúvida nenhuma que você consegue agregar melhor e aí as coisas vão acontecendo de maneira muito mais fácil. Mas aí como é que foi esse próximo passo, então, em relação à infecção osteomuscular mesmo? Aí que vocês começaram a estudar isso... No momento que eu estava eu e Gisele, na Santa Casa, fazendo um ambulatório, passando visita praticamente todo dia no pavilhão, uma quantidade enorme de pacientes. Muito demanda. Ganhando uma bagagem clínica enorme, entrando em procedimentos cirúrgicos. Com grandes professores ali. Vocês entravam nos também, procedimentos cirúrgicos. Para entender como é que era essa dinâmica. Como era, né? Sim, claro que a gente não estava na cirurgia. Não estava em campo, Sim, mas entrava no ambiente do centro cirúrgico. Dinâmica de um trauma, de uma fratura exposta, de uma artroplastia, ácido intramedular e assim por diante. Algumas cirurgias de coluna, então entrando com professores, olhando para entender essa dinâmica. A partir daí, como médico, você constrói o teu pensamento de uma forma com uma experiência própria, lidando na pesquisa, estudando e sendo médico, construindo isso. Deu para entender basicamente que a infecção musculoesquelética era completamente diferente como pensamento das outras infecções hospitalares, infecções relacionadas à assistência à saúde, não só dentro do ambiente hospitalar. Então, era completamente diferente de infecção de corrente sanguínea, pneumonia, infecção urinária. Ou seja, o micro-organismo nas infecções musculoesqueléticas, normalmente, não são de vida livre na sua grande maioria. Eles são chamados de sessões, eles se aderem e formam uma estrutura autoprotegida, como essa casa aqui, e se multiplicam ali dentro. Então, o quadro clínico, a resposta inflamatória normalmente não é sistêmica, o local é muito frustro e o tratamento antibiótico padrão tradicional que a gente faz para todo mundo não funciona. Por isso que muitas vezes, durante anos, um monte de gente tratou osteomielite e nunca resolveu. Então, a partir daí, eu fui, ao longo desses anos todos, construindo minha certeza que aquele não era o melhor caminho, ou seja, pensar no tratamento, no diagnóstico e tratamento e na prevenção das infecções musculoesqueléticas, como a gente pensa em infecção no sangue, na urina, no pulmão. Não funciona, mundo. É outra coisa. É outro mundo completamente diferente. E a partir daí, a pesquisa básica foi me construindo também. Toda essa bagagem que você tinha de pesquisa básica veio... Pesquisa básica eu fui estudando, mas eu fui construindo Mauro, para fazer pesquisa básica também. Entendi. Entendeu? Apesar de eu ter feito muita pesquisa clínica no começo, ainda faço, claro, porque eu sou médico. Eu não sou
um cientista Um biólogo, de básico, certo. é de medicina aplicada. Mas a ferramenta para a gente compartilhar com os nossos ouvintes aí que talvez não sejam lá da Santa Casa e não tenham essa influência de rodar na ortopedia, de saber do pessoal da Infecto, o que de fato é o procedimento, né? Você pegar um pouquinho do material intracirúrgico, é isso, e fazer ali... Lembrando assim, olha, quando você colhe sangue, urina, a análise microbiológica vai ser desse material, esse líquido. E do sangue é um tecido, do líquor é um líquido, não é isso? Sim. Quando você pega uma amostra, por exemplo, pus, secreção purulenta, para as pessoas não ficarem então passando mal, e é claro que Infecto adora pus, Lógico. porque nada mais é do que neutrófilo com bactéria, e na maioria das vezes degenerada. Muitas vezes o pus é negativo. O mais importante é você pegar o tecido. E não necessariamente você consegue enxergar o melhor local para coletar o melhor tecido, onde você acredita que tem o melhor inóculo. Então, muitas vezes você pega o tecido em que não tem um inóculo suficiente. Ou quando você pega o tecido e coloca num meio de transporte equivocado, quando chega no laboratório... Você não cresce perdeu nada, aquela amostra. Então, toda essa compreensão, esse entendimento, você vai fazendo. Por exemplo, fazendo minha propaganda, nós fazemos há muitos anos, começando na Santa Casa, 15 anos, um workshop que chama Orto-Infecto, manejo de infecção em implantes ortopédicos, um workshop que dura 1 dia e meio. Primeiro dia muito teórico, sempre no primeiro final de semana de dezembro. E o segundo dia a gente monta um laboratório de microbiologia. Isso nesse local, no workshop. A gente monta como se fosse um ambiente cirúrgico em que a gente ensina os clínicos infectos que vão fazer o workshop a entender como é difícil você fazer uma cirurgia ortopédica. Para os ortopedistas que vão no workshop, como você deve coletar a cultura, transportar o material, como é que isso vai ser trabalhado no centro cirúrgico, o que é a sonicação e assim por diante. E a sonicação é você... Sonicação, basicamente, você tirar um implante, placa parafuso. Tem que ser implante, né? Não pode ser osso. Fio de sutura. Ah, pode ser. Pode ser contanto que seja grande, contanto que seja robusto. Que tenha material suficiente. Material suficiente. Certo. E nada mais é do que um método que produz um ultrassom, é um banho-marie, produz um ultrassom de muito baixa frequência, em que quando você coloca o implante dentro de um container estéril, esse ultrassom passa por esse container e a superfície do biofilme rompe e os micro-organismos que estão dentro do biofilme caem nesse líquido estéril e você analisa e compara com as culturas de tecido. Uau. E de fato tem coisa muito diferente? De fato tem coisas adicionais. Entendeu? Então é um add-on, é um adicional para melhorar muitas vezes a baixa sensibilidade das culturas de tecido. Eu publiquei agora com um aluno, aliás não saiu ainda o resultado, com o Anderson de Iniciação Científica na Santa Casa, e todos os outros estudos que a gente fez lá, as culturas de tecido não chegam acima de 60% das infecções musculoesqueléticas. Caramba. E mesmo fazendo estudos que a gente faz hoje em dia. Mas tem uma indicação específica de você usar o método da sonicação? Ou qualquer implante, pode ser marca-passo, pode ser o que você tiver, um enxerto vascular, uma prótese de qualquer local. E na prática tem guiado bastante clínica, assim, nesses... Na prática tem guiado, sem dúvida nenhuma, clínica. O que eu acho interessante dessa história é como você mostra pra gente que para você conseguir desenvolver esse conhecimento tão específico, né, que cruza duas especialidades, você teve que dar a cara a tapa e entrar no centro cirúrgico e aprender com outro especialista, e a gente conseguiu ver isso em outros episódios, tipo, por exemplo, um médico radiologista que ia aprender sobre Doppler peniano e ele precisou conversar com um urologista para entender o que precisava. Essa comunicação é muito rica. E volta. Você foi bem, porque assim, hoje, inclusive, fazendo um adendo, a gente vê que o especialista, né, ele não quer mais. Ele quer se isolar. E daí eu jogo pro outro. Exato. Então, até aqui sou eu, aqui é você, sabe? Esse negócio de trabalhar junto hoje em dia não tá na moda, né? E às vezes pra você formar uma cabeça, que é isso, né? O nova, pesquisador, né? Ele vai além, ele quer ir além. Pra você formar isso, você precisou dar a cara a tapa e se envolver com a outra especialidade, e aparecer e entender. E você promove esse ensino também no workshop que você aplica, você chama tanto as duas especialidades e mostra os dois lados da moeda. Muito legal. Gente, olha, para quem está me ouvindo, entra lá no Instagram de vocês, @ortoinfecto, e vocês vão ver o que a gente tem feito nesses últimos 13 anos e convido vocês a participarem. É bem interessante. Entre aí. Médicos clínicos. Não, tem que entrar. A gente está terminando o episódio, a gente já compartilha também. Enfermeiros, estudantes de medicina e assim por diante. Agora, eu queria fazer um adendo dessa história. Sim, eu sou um médico super especialista. Dentro de São Paulo, que tem grandes universidades, a gente pode fazer várias subespecialidades, sem dúvida.
Mas é entender que a subespecialidade nunca trabalha sozinha. É verdade. Eu acho que isso é uma conversa, é um discurso que não se aplica na prática diária. O mais importante para o orto-infecto, que eu hoje me considero um orto-infecto, um infecto que trabalha na ortopedia, não é entrar em cirurgia, claro que não, é fundamentalmente entender a dinâmica, respeitar o que o ortopedista faz. É uma especialidade incrível, espetacular, uma curva de aprendizado super longa, você precisa ser muito técnica, entender o limite de cada um e é onde a gente pode se ajudar. Então, por mais que você seja super especialista, se você vai fazer o implante capilar do lado direito, você vai ter vários técnicos ou outros especialistas junto com você. Talvez você não faça a propaganda da outra especialidade. Mas eu acho que essa história de o super especialista trabalha sozinho, eu acho que isso é um inhalation. É furada. O super especialista trabalha muito em conjunto. Então, na orto-infecto, é basicamente um casamento, e eu tenho falado isso para todo mundo nesses últimos 20 anos, 20 e tantos anos. Então, a gente tem que tirar essa história, porque tem um limite que eu não sei dar um ponto. Não fala para ninguém, cirúrgico. Mas a minha história não é falar, não, alguém me liga ou me manda uma mensagem em WhatsApp, qual é o nome do antibiótico? Claro que a gente não faz isso. O nosso grupo de orto-infecto, ele faz o manejo de prevenção. Por exemplo, se você for fazer uma prótese de quadril, e você é de joelho, você tem 50 anos, não fez nada de legal na sua vida, você fez um monte de coisa legal, fumou, bebeu, se estragou de todo jeito. Viveu. E você é cardiopata, nefropata, pneumopata, tem um monte de problema. A taxa de infecção em vocês dois, se você for fazer uma cirurgia com implante, é a mesma? Claro que não. Espero que não. Então essa dinâmica, legal, esse tailored, essa individualização, a orto-infecto faz. Então a gente faz análise individualizada pré-operatório para saber quais são as medidas que você tem que fazer, o ortopedista, para minimizar o risco. Como prevenção. Entendi. Exato. E quais os melhores métodos diagnósticos? Hoje em dia a gente faz metagenômica. Nossa. Sonicação, sim, no dia a dia. E quais os métodos de tratamento? Como é que a gente vai fazer terapia local, sistêmica? Quanto tempo? Qual é o esquema de associação de antimicrobiano? Se você só operar, 50% provavelmente não vai resolver. Operar e trabalhar com antimicrobiano. Então, cada um faz a sua parte. Mas se você juntar nesse casamento, respeitar, valorizar, admirar, construir junto... E quem ganha é o paciente, né? Isso no final das contas sempre é... E a estrutura fica mais barata. Infecta menos, complica menos, usa menos medicação, menos quantidade de cirurgias para revisões e assim. Não, e o Pedrão, como gestor aqui, adora esse papo. Inclusive, eu já vou dar assim, um leve puxão de orelha aqui no professor, aproveitando, porque ele falou assim, quando a gente estava aqui no pré-episódio, falou, professor, talvez o senhor seja empreendedor também, não sei e tal, mas eu imagino que para gerenciar toda uma logística disso, porque no final das contas, apesar de ser medicina, né? Existe todo um modelo de como você vai oferecer esse serviço, seja ele no SUS, através da pesquisa e tal, como inclusive nos hospitais particulares, né? Porque eu acho que é isso, né? 25% do nossos pacientes são atendidos em hospitais particulares e a gente sabe que também é lá que mora a grande maior quantidade do dinheiro que é, de fato, mal utilizado, desperdiçado e tal. Então, eu imagino que para os hospitais particulares, essa solução que o senhor oferece é muito genial, né? Pô, o paciente sai ganhando, a operadora de saúde gasta menos dinheiro porque ele fica menos tempo internado, o hospital ganha, o ortopedista ganha. Isso que é legal. Quando você encontra menos uma abordagem. coisa, você encontra um negócio que sai todo mundo ganhando. Ou seja, quantos pós-graduandos na orto-infecto a gente já não formou, que estão em vários estados do Brasil? Quantos alunos que já assistiram ao orto-infecto no Brasil inteiro, não só ortopedista, como a infectologista, quantas pessoas a gente forma de uma especialidade que há 20 anos atrás, uma subespecialidade, que ninguém sabia que existia. E ao mesmo tempo não existe oficialmente para o MEC. Não tem um orto-infecto, não tem um diploma de orto-infecto. Você é de orto-infecto. Exato. Eu sou infectologista e a minha subespecialidade é absolutamente infecção musculoesquelética. Mas consultório assim, para a gente começar... É isso que eu ia falar, é só isso. Você não trata HIV no consultório, não vem muito isso. Não. Que legal. E todos que me conhecem, na Sociedade Brasileira de Infecto, ou na ortopedia, todas as pessoas que me conhecem pelo Brasil e fora do Brasil, sabem que essa é a minha vida médica na legal pesquisa demais.
E é isso. Não, sabe o que eu achei engraçado? Que a gente teve uma gravação segunda-feira com um professor lá da Santa Casa, um abração aí pro Dr. Paulo Lazzarini, que é da Otorrino. E ele tava falando que na vida dele e tal, foi um pouco disso. Não foi uma coisa que ele pensava lá atrás, mas as oportunidades foram surgindo e tal. Se especializou muito em cirurgia de base de crânio, junto com o pessoal da neurocirurgia, que até lá na Santa Casa, também há 20 anos, foi um dos primeiros lugares que se criou um grupo do tipo assim, vamos juntos, otorrinos, cirurgião de cabeça e pescoço, neurocirurgiões, trabalhar em prol do paciente, não ficar nessa, tipo, eu faço isso, você faz isso e tal. E ele tava falando que lá no consultório dele hoje, ele tá doido pra operar uma amígdala, que ele fala, cara, não chega uma amígdala mais, chega só as barbaridades, porque é isso, cara, né? é o cara, Você vai chegando num nível que é engraçado, que a gente tava aqui esperando, pô, deve ter uns pacientes, entre aspas, né, do infecto geral. É engraçado ver que não, né? Não tem uma IVAS. E a ideia é essa, quando você vai especializando, né? E a minha carreira foi, depois eu fiz o concurso para a Unifesp, para a Escola Paulista de Medicina, para mim extremamente importante, a oportunidade de trabalhar com pesquisas pré-clínicas, pesquisas microbiológicas, biologia molecular, genômica, trabalhar com outras formas de olhar. Então eu tenho pesquisas em cultura de células com osteócito, temos culturas com várias técnicas de biologia molecular, formamos o grupo de infecção musculoesquelética e hoje em dia, na Unifesp, no Hospital São Paulo, nós temos um curso de especialização em infecção musculoesquelética. É um concurso. É um concurso com prova, com análise de currículo, e a partir daí, entrevista, e aí são 4 vagas, 2 ortopedistas, 2 infectos, dura um ano inteiro. Nossa, é uma subespecialização. Uma subespecialidade dentro da ortopedia e da infectologia. E isso a Unifesp, a Escola Paulista de Medicina, ofereceu. Então ali eu trabalho como professor na disciplina de infectologia, na ortoinfecto. Para graduação. Como professor na disciplina de infectologia, na graduação. Na pós-graduação, fazendo minhas pesquisas dentro do Laboratório Especial de Microbiologia Clínica, coordenado pela professora Ana Gales, que é da disciplina de infecto, mas completamente na área de ortoinfecto, na área microbiológica, não só na área clínica, e também coordeno a subespecialidade, o curso de especialização de infecção musculoesquelética. Que dura um ano, então. Uau! Completo. E fora na Santa Casa também, o senhor é o titular da infecção, né? Na Santa Casa, não. O titular atualmente é a Tayana. É a Tayana? Exato. Que legal. Eu dou aula para a disciplina de infectologia na Santa Casa. Entendi. É um tempo um pouco menor. Entendi. Então, tem que saber dividir, né? O dia só tem... Muito na Unifesp, muito no laboratório, muito na ortoinfecto, porque assim a gente consegue desenvolver muitas coisas. E como é que assim, a gente se aproximando agora já desse papo que foi maravilhoso, conta pra gente um pouco de próximos passos, assim, como tem sido, o que tem crescido muito nessa área que você tanto ama, que é a pesquisa, né, a infecção no aparelho ortomuscular? Bom, acho que o mais interessante é a gente entender que os micro-organismos não são tão bobos como a gente acreditava. Por exemplo, na faculdade, você fez aquelas aulas de micro que você não gostou muito? Fiz. Fiz sim. A bacteriazinha isolada crescendo na placa, você colocava disquinha para saber se inibe. Não funciona assim na maioria das... Gram positivo, gram negativo. 80% das infecções não são causadas por bactérias de vida livre. São bactérias que têm capacidade de se fechar em cluster, formar biofilme, tem capacidade de aderir em qualquer tecido humano, não precisa ter um implante. E a partir daí se multiplica dentro dessa estrutura autoproduzida em que os antibióticos não entram, mas não entra neutrófilo, não entra anticorpo, e elas vão se multiplicando gradativamente. Então você pode ter, por exemplo, aqueles pacientes que têm infecção na área de repetição, amidalite de repetição, otite de repetição, DPOC, fibrose cística, é completamente biofilme. Das infecções musculoesqueléticas, as osteomielites, as úlceras crônicas, o pé diabético, tudo isso são micro-organismos que se defendem dessa maneira de se multiplicar, em que o antimicrobiano não funciona, porque a forma fisiológica e patológica é completamente diferente. Legal. Então a minha linha de pesquisa está nas infecções associadas a biofilme, nas infecções com implantes. Cada vez mais existem dezenas de implantes saindo o tempo inteiro, de vários tipos de biomateriais nanotecnológicos. Então, e deve mudar a reação do os patógenos vão se relacionar com o implante de forma diferente. Aquele relacionamento do começo ali. É a nossa história. Do ponto de vista médico, é a gente mostrar para os médicos
que você pode tratar melhor as infecções musculoesqueléticas e não vir com aquele papo furado de dizer que tudo é Staphylostreptus, tá resolvido. Isso também é. Além de ser muito superficial, eu brinco com a galera. Muito. Isso é papo de boteco. Uhum. Né? Quando você quer impressionar, não, Staphylostreptus. Então, teus amigos advogados não têm a menor ideia, acham que você sabe tudo. Mas aqui no dia a dia, não, é muito especial. Você tem dezenas de micro-organismos, formas diferentes de entender, de diagnosticar, de tratar, como a gente já conversou, mas fundamentalmente para o médico é continuar desenvolvendo os programas de educação médica, sendo na universidade, sendo na forma de workshop, para as pessoas fazerem as coisas melhores pelo Brasil inteiro. E todo mundo ganha. Na pesquisa, trabalhar cada vez mais com biomateriais e entendendo que a gente pode utilizar cada vez menos antibióticos sistêmicos, mais antibiótico local, utilizando biomateriais que carregam o antibiótico. Então, o antibiótico não precisa ser só feito por seringa ou por comprimido. Você pode tratar uma infecção ortopédica, óssea, misturando o antibiótico com um biomaterial que vai formar osso e você não precisa mais fazer antibiótico sistêmico. Porque ele já está ali. Ele já está ali. Nossa, Então, as pesquisas são completamente direcionadas para isso. Então, estamos no começo. A gente está no começo de formar a onda de entender as infecções associadas ao biofilme, que são infecções crônicas, e trabalhar com essas novas tecnologias de implantes. Vocês têm implantes hoje em dia, meninos? Algum tipo de implante? Eu não. Perguntar para você tem? Você acha que não, né? Mas não esqueça que implante dentário é um implante. Prótese de mama é um implante. Lente de contato pode ser um implante. Então eu tô agora com um. Pois é. Então, eu posso ter um implante, você também não vou dizer qual implante que eu tenho. Mas tá indo bem. Uhum. Mas nesse sentido, todo mundo vai ter um implante. Sim. E todo e qualquer implante tem um risco de produzir uma infecção no pós-operatório maior do que numa cirurgia sem implante. Pra você ter ideia, você precisa de um inóculo até 1000 vezes menor para produzir uma infecção em uma cirurgia com implante. Nossa. Porque o micro-organismo vai agarrar naquele implante, vai se defender naquele implante. Ele já tem o jeito de entrar e onde ficar. Normalmente entra no intraoperatório, propriamente. Então, Legal. as pesquisas são muito Nossa, que mundo, né? promissoras nessa história. Então eu vou passar e várias pessoas vão vir na minha frente e aí a gente vai melhorar muito a implantologia e a infectologia nessa área de saúde humana. Não, eu quero estar lá para acompanhar tudo isso. Vou aproveitar para fazer um comentário, mandar um abraço para a Tayana, para o Pedro e para o Ícaro também, que foram nossos professores lá na Santa Casa. Para os meninos. E quando eu, como bom residente da clínica médica, no meu R1, rodei no estágio da infectologia e tinha lá um dia que tinha uma temida apresentação que você tinha que fazer para o Pedro, para a Tayana e para o Ícaro e tal. Falei, galera, vocês não podem ficar bobeando e tal. E eu, assim, de forma despretensiosa, falei, vou pegar aqui algum artigo relacionado à infecção do aparelho osteomuscular, né? E aí, assim, depois eu posso pegar, não lembro nem se era um artigo do senhor, assim, que já dá aquela puxadinha de saco lá na apresentação e tal. Eu lembro que eu tava brincando com isso, que era um artigo que comentava das infecções, né, nesses dispositivos implantáveis. Era uma prótese, acho que era até uma prótese do quadril, e eles estavam avaliando desfechos num estudo clínico randomizado para definir tempo de antibiótico, né? E aí eles falaram, acho que na época estavam definindo só o agermital, ou tipo, era tratando, sei lá, empiricamente os dois. E aí o senhor me corrija se eu estiver errado, mas assim, era coisa do tipo, ao invés da gente fazer 14 dias, vamos fazer 10. E aí observou-se que não houve diferença em desfechos ruins e tal, né? E aí eu lembro de fazer uma brincadeira que era a seguinte, né? Eu peguei assim, e acho que já entrava ali aquele meu lado gestor e tal, de gostar de números, eu virei e falei assim, vocês me permitam, tá? Mas vamos pensar assim, uma ampola de vancomicina na tabela do SUS custa tanto. Para esses 4 dias de tratamento, tal, vamos pensar que, a dose 2 vezes por dia e tal, assim, beleza. Aí fiz lá uma conta, dava um número X, assim. Isso para um paciente, né, que a gente está reduzindo. E pensa que na Santa Casa, quantos pacientes não tem esse tipo de infecção? Aí dava, sei lá, vou brincar aqui, dava uns R$3.000, sei lá, uns R$2.000. E tinha os internos, né? Para você, querido interno, que tá lá no PS com a gente, vem querer pegar uma evolução, fica caçando na Santa Casa um computador para poder imprimir uma evolução, poder verificar os exames. Com 3.000, nós comprávamos um computador só para os internos aqui, né? E o número começa a ficar gigantesco quando você olha do ponto de vista de saúde pública. A Horta Infecto também pode fazer stewardship. Você já ouviu falar dessa palavra? Não. Stewardship não é uma palavra que tem uma tradução fácil, mas é o gerenciamento do uso de antimicrobiano. Nós sabemos, a Organização Mundial de Saúde
tem lançado múltiplos alertas sobre micro-organismos que não têm mais opção de Resistentes. Sim. A resistência é tão absurda por causa do excesso dos antimicrobianos que existem alguns, como o Staphylococcus aureus, mas fundamentalmente as enterobactérias, enterobacteriáceas, que vai Pseudomonas, Acinetobacter, Klebsiella capsaicin, tem vários outros, né? Mas o mais importante não é a gente formar a ideia disso, o mais importante é a gente dizer que quanto mais você entende que o menor é muito melhor, o menor no sentido de menos tempo, é muito melhor, sem dúvida nenhuma que todo mundo ganha. Por exemplo, nós estávamos acostumados a utilizar números cabalísticos, né? Trata por 7, 14. Isso. Trata uma infecção até melhorar a dor de garganta. Não tem sentido. Eu posso fazer um ensaio clínico, por exemplo, comparando antibiótico com corticoide. Quem vai ter menos dor? É isso, dos dois braços. Obviamente, quem usa corticoide. Então, esses marcadores, eles estão inadequados à luz do conhecimento científico hoje em dia. E a autoinfecto, com certeza, entende que se você faz antimicrobiano local e diminui cada vez mais o tempo de antibiótico sistêmico, sem dúvida nenhuma que isso é incrível. Conhecendo o biofilme, não adianta você fazer antibiótico por muito tempo. Sistêmico também. É cada vez mais tratando o biofilme localmente ou com substâncias antibiofilme, que seja bacteriófago ou várias outras substâncias modernas. Sim. Então, a minha área de autoinfecto é muito pujante para a gente entender e contribuir para melhorar o mundo. Muito. E engatando nesse... veio o porta-infecto. Não, propaganda tá... Engatando nesse tema, eu tenho uma última pergunta que eu ia guardar pro pós-gravação aqui, mas como você trouxe o tema, a gente está vivendo esse momento em que a gente está tendo patógenos que estão cada vez mais resistentes e a gente está ficando, às vezes, sem antibiótico terapia suficiente para tratá-los, certo? Essa realidade também se aplica ao ortoinfecto, ou o problema da ortoinfecto é outro, que nem você tinha falado que parece que uma ciência à parte por causa dos implantes e tudo mais, o problema é outro. Como que está essa situação? Interessante que eu posso te dar uma comparação do que qual é um papel de um médico, pesquisador e professor que trabalha com isso no contexto mundial, por exemplo. Então, claro que o mundo inteiro, os países desenvolvidos fazem muitas pesquisas com biofilme e assim por diante, e a gente prefere sempre trabalhar em conjunto. Então, eu faço parte de duas grandes sociedades, uma que chama European Bone and Joint Infection Society. Tem uma sociedade só de infecção musculoesquelética. Eu já tenho há mais de 40 anos. Pra você ter ideia. Pois é, você está atrasado. E a outra, a Sociedade Europeia de Infectologia e Microbiologia Clínica. A gente faz muitos estudos em colaboração. E uma das principais contribuições nossas do Brasil é prover estudos de infecção musculoesquelética mostrando a importância cada vez maior das bactérias multiresistentes nessa área. Imagina a quantidade de pacientes que têm infecção sistêmica fratura por bactérias completamente resistentes a tudo. Aquelas pessoas que estão aqui caindo, se machucando aqui na cidade de São Paulo e vão ser submetidas à correção de fratura e acabam evoluindo com uma infecção por bactérias multiresistentes. E qual é o tratamento para isso? Então, o meu papel tem sido fundamentalmente também um olhar no mundo, mostrar a importância das bactérias pan-resistentes ou completamente resistentes das infecções musculoesqueléticas. Então, não é uma particularidade das infecções do sangue, pneumonia e infecção urinária. Está muito dentro da minha área também. Entendi. Assustador, mas entendi. Então, cuidado. Não, e o pior de tudo, que eu acho que é legal a gente trazer isso, porque e tem muita gente falando disso na internet, felizmente também, mas do incentivo hoje, inclusive, porque a gente sabe que quem está na ponta, às vezes é o cara que não teve tanto acesso a essa informação, às vezes é o médico recém-formado, ainda não teve tempo de fazer residência e tudo mais. E para convencer essa galera de que, fora a educação do paciente também, né? Só antibiótico, só 3 dias, doutor, como assim? Exato. Mas, tipo, que o short is better, né? Que o pessoal fala, tal. Então, será que toda cistite internada é 5? Que, não, vamos fazer 3 e antibiótico para pulmão, então é 7, vamos fazer 5 e tal. Que essa cultura é muito, muito, muito difícil de um exemplo rápido, eu não vou acelerar muito a mobilete aqui não, mas veja bem, quantos pacientes que são submetidos a um procedimento cirúrgico por colocar uma placa, por fratura ou qualquer outro procedimento que sai tomando um antibiótico via oral, que alguém prescreve. Sem ter intercorrência. Sem ter infecção. Profilático. Exatamente, né? Profilêutico. Profilêutico. Né? Completamente equivocado. E a ortoinfecto bate nessa tecla. Você vai ficar doido. Há décadas. E na nossa área, que tem todas as pessoas que a gente já capilarizou, de forma nenhuma deixa uma receita ser liberada, seja do SUS, do hospital privado, ser liberada com um paciente que fez uma prótese, uma osteossíntese, uma cirurgia de coluna, qualquer que seja, com a TBVO, com antibiótico oral só para proteger, porque isso não existe.
Então, isso sem dúvida não só é uma informação científica, médica, como epidemiológica. Certo, exatamente. Que a gente não progrida nessa resistência mais ainda. Não, Perfeito. muito legal. Obrigado, professor. Acho que é nisso O que papo nós de hoje passou encerramos. voando. Quando a gente Foi vê, o muito tempo bom, passa. Obrigado, foi Obrigado muito pela divertido. Vamos postar aí das redes sociais do senhor. A gente agradece muito o contato. E Obrigado. a gente, se quer ter alguma palavra final, alguma consideração? Olha, eu quero. Para vocês, favor. muito obrigado, meninos. Obrigado por vocês terem vindo. Acho que o que eu posso dizer para vocês, sem muito romantismo, para a galera que está me ouvindo, se você fizer realmente o que você curte, que está dentro de você, porque você não sabe qual que é a especialidade, o que você quer fazer na sua vida, mas acha alguma coisa que não te maltrate muito. Acha alguma coisa que você acha que vai se apaixonar. Para mim, era ser professor. Um monte de gente fala, não, professor é muito maltratado. Mas eu gosto de ser professor. E eu gosto da pesquisa. E eu gosto de ser médico. Então, a partir daí, eu podia ir para qualquer lugar. Então, eu acho que se você aprende, começa a olhar para dentro de você, saca o que você curte, e aí vai ser mais fácil para você encarar os desafios do dia a dia. Legal. Obrigado, gente. Não, É isso aí. Não tem como terminar de forma melhor, né, Gui? Perfeito, A gente é se isso aí. vê no próximo episódio. Tchau. Tchau.